Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quero te perguntar como é que anda a sua saúde, hein? Embora temos várias datas que nos lembram sobre os cuidados com a saúde, a gente não pode esquecer que o cuidado deve ser diário. É preciso conhecer o nosso corpo e entender quando ele acende o alerta. O Saúde Agora de hoje, nós vamos falar sobre miomas uterinos. E quem vai esclarecer algumas dúvidas para a gente é o ginecologista, membro do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o Dr. Leandro Rezende. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua disponibilidade. Gostaria que você explicasse sobre o tumor uterino, conhecido popularmente como mioma. É complicada essa situação, as mulheres acabam se assustando quando tem esse diagnóstico, não é? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer aqui e tentar ajudar a esclarecer algumas dúvidas. E sim, realmente, os miomas são tumores benignos da parte muscular do útero e que são frequentemente diagnosticados em exame ginecológico e causam em muitas mulheres muita aflição, principalmente pelos sintomas que estão associados. Doutor, em que fase da vida os sintomas do mioma são mais evidentes? Olha, os miomas, eles se tornam mais evidentes nas mulheres quando eles são o que a gente chama de sintomáticos. Para se ter ideia, dependendo da população estudada, mas nós temos dados que mostram que até 80% das mulheres têm miomas. A grande diferença é que poucas vezes eles são sintomáticos, mas a idade onde normalmente a gente consegue identificar pelos sintomas é na idade reprodutiva. Ou seja, mulheres entre 18 e 40, 45 anos são as mulheres onde normalmente a gente mais encontra a incidência dos miomas, justamente por ser aquela fase da vida onde ela apresenta mais sintomas. Porque são tumores que normalmente são o que a gente chama de hormônio dependentes, ou seja, o fato da mulher apresentar produção dos hormônios ovarianos faz com que eles venham estimular seu crescimento e quando eles crescem muito, eles podem se tornar sintomáticos. Doutor, e quais as causas do mioma? Por que acontece, né, essa modificação aí no nosso sistema? É um grande problema isso, porque o que a gente sabe em relação aos miomas é que eles têm a sua causa basicamente genética, ou seja, as mulheres que têm miomas herdam das mães um gene que a torna predisposta a desenvolver os miomas na cavidade uterina. Então, infelizmente, por ser algo genético, a gente ainda não tem formas de prevenir que ele venha a crescer. O que a gente costuma fazer é tentar identificar em fases mais iniciais, onde muitas vezes o tratamento costuma ser realmente mais efetivo. Mas lembrando que algumas vezes, por ser genético, às vezes a gente pode propor um tratamento e que ele pode voltar a crescer ou surgir um novo mioma depois do tratamento que já foi realizado. Os miomas têm, tipos diferentes? Como são? Tamanhos? Você pode explicar para a gente? Claro, os miomas eles começam a crescer na camada muscular do útero e normalmente a gente divide eles de acordo com a sua localização dentro do útero. Então existem aqueles miomas que a gente diz que são submucosos, que eles crescem dentro da cavidade uterina, que é onde normalmente se desenvolvem as gestações. Existem outros tipos que crescem para fora do útero e isso se torna algo importante porque eles costumam ser os tipos que mais crescem. E como o útero tem uma íntima relação com a bexiga, com o intestino, com outros órgãos pélvicos, se esse mioma crescer muito, ele pode causar sintomas nesses outros órgãos, ou seja, na bexiga, no intestino. A gente sabe que os tamanhos dos miomas são muito variados. A gente encontra miomas de 1 centímetro, e às vezes miomas realmente que extrapolam, chegam 30, 40 centímetros, e que realmente causam muito desconforto para as mulheres. Hoje nós temos uma tendência a tratar os miomas normalmente quando eles causam dois problemas clássicos para a mulher, que é o sangramento uterino aumentado e a dificuldade para engravidar. Como esse primeiro mioma que eu citei, ele pode crescer para dentro da cavidade uterina, ele pode prejudicar sim um início de gestação, a mulher engravidar. Então, é uma causa muito frequente de mulheres que às vezes idade jovens, né, 20, 30 anos, tentam engravidar e não conseguem, e quando a gente vai fazer uma análise mais minuciosa, ela tem um mioma que está fazendo com que ela não consiga engravidar. Doutor, existe medicamento para esse tipo de
de tratamento? Tem um medicamento que a gente possa tomar para minimizar, para o mioma desaparecer? O que que deve ser feito quando acontece de aparecer em um exame o mioma, seja ele pequeno ou grande? Perfeita essa pergunta. Olha, o que a gente tem hoje são alguns remédios que têm uma tendência a não deixar o mioma crescer mais. Infelizmente, quando a gente fala de tratamento para mioma, tratamento hoje em dia, na sua grande maioria das vezes, é cirúrgico mesmo. A gente, né, consiste em retirar o mioma de diversas formas possíveis, mas o que a gente tem de remédio é para tentar realmente naquela paciente que não tem, às vezes, condições de fazer uma cirurgia, por, às vezes, ter algum problema mais grave de saúde que a impeça, é usar medicamentos para tentar diminuir o crescimento do mioma. Então, isso faz com que, como ele venha diminuir o crescimento, ele tem uma tendência a também diminuir os seus sintomas, principalmente relacionados com sangramento. Doutora, para a gente ter uma ideia, vamos fazer aí uma porcentagem. A cada de 10 mulheres, quantas, são, vamos dizer assim, acometidas, né, pelo mioma? Olha, os números impressionam. A gente tem algumas estatísticas que de cada 10 mulheres, até 8 podem ter mioma. A grande diferença é que dessas 8 que apresentam miomas, somente entre 30 e 40% vão ter algum sintoma. Ou seja, a grande maioria dos miomas são assintomáticos. Ou seja, a gente pode encontrar nos exames, às vezes, de imagem que a gente usa, ultrassom, ressonância, mas às vezes não chega a causar problemas maiores para as mulheres, tanto do ponto de vista de sangramento quanto de infertilidade. Então, doutora, essa questão, da infertilidade é algo que deixa as mulheres com uma grande preocupação, né. O mioma, ele qual a proporção em que ele pode vir a causar a infertilidade? O que a gente vê é que mulheres que nos procuram com quadro de infertilidade, de 10 a 15% podem estar associados a essa infertilidade ao mioma. Novamente, dependendo muito da localização do mioma. Então, quando os miomas eles estão dentro da cavidade uterina, eles têm um risco aumentado para causar infertilidade e normalmente são essas mulheres que acabam nos procurando, né, por esse motivo. Além da infertilidade, né, do sangramento, que são uma das causas, pelo que o senhor já nos explicou, do mioma, existe a possibilidade de um mioma se transformar em um câncer, doutor? Olha, os dados que a gente tem mostram que não existe essa transformação de uma lesão benigna em uma lesão maligna. É claro, é importante a gente falar para a paciente que quando a gente diz para ela o diagnóstico de mioma, baseado no exame de imagem, uma ferramenta de imagem que a gente tem, novamente ressonância, ultrassom, a gente está fazendo uma hipótese diagnóstica. Então, parece ser um mioma pelo exame de imagem, mas a confirmação a gente tem somente quando a gente tira o mioma e manda para biópsia. Então, o que a gente sabe é que aquele mioma, que a gente tem certeza que é mioma, porque já fez a retirada e mandou para biópsia, ele não vira um câncer. Mas algumas mulheres, principalmente depois dos 50 anos, que apresentam uma imagem que antes elas não tinham mioma e agora parecem ter um novo mioma, essa a gente tem que realmente ficar um pouco mais preocupado. Que talvez essa imagem que parece ser um mioma, às vezes pode ser um tumor maligno da parte muscular do útero e que realmente a gente precisa ter essa confirmação pela biópsia. Doutor, o senhor, falou nessa sua resposta, um ponto em que as mulheres têm um pouco de receio, né, coletar uma amostra para ser encaminhada para a biópsia. Tem como o senhor explicar para a gente como é que funciona essa coleta, se é indolor, é desconfortável? Porque, você sabe que a gente vai ao ginecologista, nós vamos ao ginecologista, é algo que nós precisamos ter como costume, né, pelo menos uma vez, a cada ano ou então 2 vezes por ano, para a gente poder estar em dia com a nossa saúde. Mas às vezes, quando fala de ginecologista, para algumas mulheres ainda tem aquele tabu do desconforto. É, isso é verdade. Isso a gente tem que realmente tomar muito cuidado e explicar muito para a paciente, porque a biópsia que envolve o diagnóstico do mioma, ela é feita através, na grande maioria das vezes, de uma cirurgia, né? Então, é o tipo de biópsia que a gente não consegue, muitas vezes, colher no consultório. A não ser alguns miomas, que quando a gente vai fazer o exame de Papa Nicolau, a gente identifica alguns miomas que crescem para fora, que vão
tem uma tendência a sair para fora do colo do útero. Então, esses miomas a gente consegue fazer biópsia no próprio consultório. É a minoria deles, mas a gente consegue. E hoje em dia a gente no consultório tem formas de fazer e que a paciente não sente dor, a gente usa anestésico. Então, normalmente esse tipo de biópsia feito no consultório não costuma ser nada doloroso, é bem tranquilo. Agora, aqueles miomas que estão dentro da cavidade uterina e que realmente são miomas muito grandes, a gente precisa realmente fazer uma cirurgia para retirá-los. Quando o senhor fala em cirurgia, né, essa cirurgia para retirada de um mioma, no caso, que deva ser ter a necessidade de ser retirado, essa cirurgia é com corte? Hoje a gente tem tecnologias. Como que funciona essa cirurgia? Como que é a recuperação dela? Hoje, 90% das cirurgias de mioma a gente faz sempre por via que a gente chama de minimamente invasiva. Então, por laparoscopia ou via robótica e também por histeroscopia, que são considerados o que a gente chama de vias de cirurgia minimamente invasiva. Então, hoje, as cirurgias que antigamente a gente fazia com cortes no mesmo local da cesariana são cirurgias de exceção. São cirurgias que a gente reserva para casos onde o local, às vezes, não tem um aparelho necessário para fazer a cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica, ou, às vezes, quando a gente está diante de tumores muito grandes, de miomas muito grandes. Há pouco tempo atrás, a gente fez uma cirurgia que, no final, a gente pesou o mioma e ele pesou 5 quilos. Então, isso, claro, impossibilita uma cirurgia laparoscópica via minimamente invasiva. Mas hoje são cirurgias de exceção. 90% dos casos, a gente consegue fazer cirurgias laparoscópicas via minimamente invasiva. Doutor, é muito bom esses esclarecimentos, porque mesmo sabendo da importância do ginecologista, as mulheres ainda têm aquela questão ali do tabu, apesar de que as mulheres hoje vão mais ao médico do que os homens, mas mesmo assim ainda tem um pouquinho de resistência. Eu gostaria que o senhor deixasse uma dica para as mulheres da importância de fazer o Papa Nicolau, da importância de estar visitando e de ter um ginecologista de confiança. Claro, hoje as mulheres no Brasil e no mundo, elas têm uma expectativa de vida maior que a dos homens, não é à toa, é porque desde o começo, quando a mulher inicia a sua rotina de ir ao ginecologista, o ginecologista ele tem que ser encarado como aquele médico que faz uma avaliação completa da paciente, não somente a parte ginecológica, mas as mamas, faz exames para avaliar risco cardiológico. Então, o fato dela ir anualmente ao ginecologista nos permite muitas vezes encontrar e fazer diagnóstico de alterações ainda no início. Então, é importante que ela vá ao ginecologista todo ano, faça o exame de Papa Nicolau para a gente rastrear lesões no colo do útero que podem eventualmente virar câncer, na mama para a gente rastrear lesões mais em fase inicial do câncer de mama. Então, essa questão da mulher ter a rotina de ir ao ginecologista é o que permite a gente identificar doenças, lesões que às vezes poderiam causar maiores problemas na vida senil da mulher e que, como a gente vai fazer o tratamento antes, muitas dessas causas é o que faz com que a mulher viva mais do que os homens, porque realmente ela tem o costume de ir e com isso a gente consegue fazer diagnóstico de problemas que poderiam ser mais graves a depender da idade que a gente faria o diagnóstico. Maravilha, doutor. E para a gente fechar, quando eu devo estar atenta ao alerta do meu corpo referente ao nosso assunto de hoje, que é o mioma? Miomas, o que deve ser o sinal de alerta, o sinal vermelho? Sangramento aumentado, então a gente sabe que o fluxo menstrual de uma mulher, a gente considera normal quando ele ocorre entre 2 e 8 dias. Então aquele fluxo que estende mais de 8 dias, ou que durante esses 8 dias ele se torna muito intenso, que a mulher tem que trocar várias vezes o absorvente para ficar bem, isso deve sempre ser o sinal de alerta, ou seja, um sangramento que dura mais que 8 dias, ou que nos 8 dias ele se torna muito intenso. E claro, aquela mulher que está tentando engravidar e não consegue, e que a gente às vezes não consegue identificar outro diagnóstico, ela tem que sim pensar no diagnóstico de mioma. Maravilha. Doutor, quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua disponibilidade e também essas informações que são excelentes e a gente deve carregar para a vida, né? Um abraço grande, muito obrigada e sucesso na sua carreira. Muita saúde para nós.
Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tenha um bom dia. É isso, gente. Nós conseguimos esclarecer algumas dúvidas sobre miomas uterinos. Mas lembre-se, o ponto-chave que vai ajudar você a cuidar da sua saúde é fazer o acompanhamento médico. Como falamos antes, é fundamental realizar exames periodicamente. Essa prática, com certeza, vai contribuir para um diagnóstico bem específico sobre o funcionamento do seu corpo. Não esqueça, o ideal é fazer pelo menos um check-up por ano. Combinado? Um forte abraço para você e a gente se vê a qualquer momento na programação da TV Câmara Campinas.